Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O texto que nós acabamos de ler, que é bastante conhecido da igreja, e normalmente é citado como o texto em que Jesus anda sobre as águas, traz na realidade uma narrativa que era usada pela comunidade de Mateus, ou seja, o texto está no Evangelho de Mateus e a comunidade usava esse texto para proclamar a presença contínua de Jesus no meio da comunidade, mas também para demonstrar que Jesus tinha o poder em meio às tempestades que eles estavam vivendo. Não podemos nos esquecer que o Evangelho de Mateus é escrito na época em que a igreja começa a ser perseguida, principalmente pelo Império Romano. E aí então, naquele ambiente de perseguição e de dúvida, eles retomam esse texto para afirmar: nós não estamos sozinhos. Cristo caminha conosco, ainda que enfrentemos tempestades de perseguição e de dúvida. Esse texto traz como personagem diferenciado dos outros discípulos Pedro. E Pedro era aquele sujeito já conhecido pelos outros textos do Evangelho, um homem bastante voluntarioso, uma pessoa que tinha a atitude sempre de liderança. Nós vamos encontrar isso facilmente no Evangelho. Por exemplo, quando Jesus está para ser preso e chegam os guardas para prenderem Jesus, antes que alguém falasse alguma coisa, Pedro já estava lá cortando a orelha de alguém para dizer que aqui você não vai prender Jesus. Era alguém que sempre tomava a iniciativa e alguém que sempre tomava a frente daquilo que estava acontecendo. Nesse texto, o que Pedro faz é algo semelhante, ou seja, ele se coloca como alguém que quer ir em direção a Jesus, que quer se aproximar de Jesus, ainda que seja numa situação inusitada, porque Jesus está andando sobre as águas. É importante a gente entender que na sociedade da época, a pessoa tinha o seu valor determinado principalmente pela sua posição social e pela sua capacidade de manter essa posição. Então, se você pensar na figura de Pedro, alguém que já era entendido até pelos outros discípulos como um líder, ele se coloca aqui exatamente nessa posição, como alguém que toma a iniciativa e que tem uma importância dentro do grupo, porque mantém essa posição de liderança. E aí nós temos então a decisão de Pedro de sair do barco, que pode ser entendida aqui como um ato de coragem, que provavelmente todos ali iam entender como algo que desafiava a lógica comum.
Mas aí você encontra no texto a afirmação de que Pedro toma a iniciativa, mas fracassa. Você percebeu que ele sai para andar em direção a Jesus, mas o seu fracasso gera o resgate de Jesus. E aí nós entendemos algo interessante dentro dessa compreensão daquela sociedade. Pedro, aquele que era o líder, toma a iniciativa, mas a sua ação não é suficiente. Ele, dentro daquele código social, é praticamente humilhado publicamente porque começa a afundar. E aí então nós temos nessa situação a ação de Jesus, que também é importante para nós como comunidade de seguidores de Jesus. Ele não só chama Pedro para que ele venha em sua direção, mas ele resgata Pedro quando ele começa a afundar. Pedro, portanto, é incentivado por Jesus a realizar o impossível. Você não tem relato antes desse texto de ninguém andando sobre águas. Não é uma coisa comum. Aliás, não é uma coisa comum em lugar nenhum. E aí então você tem um ato de fé radical incentivado por Jesus, fazendo com que Pedro desafie o medo e as circunstâncias. E o seu fracasso, ou seja, o fracasso de Pedro momentâneo, não leva à rejeição de Jesus, mas ao resgate e ao ensino para que ele entendesse. E aqui nós temos algo fundamental nesse texto. Você acompanhou a leitura aí e percebeu que quando Pedro começa a afundar e Jesus o resgata, Jesus fala uma frase para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? E esta é uma lição central, não só para nós, nos nossos dias, mas também para a comunidade de Mateus, que se via como um pequeno rebanho, como nós acabamos de ler agora no texto do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, de entendermos o povo de Deus como um pequeno rebanho que é cuidado por ele, e aqui a comunidade de Mateus se via como um pequeno rebanho em um mundo hostil, estava sendo perseguida, sendo chamada à confiança e ao abandono do medo. E portanto esse texto aqui coloca a figura de Pedro como um tipo de modelo. Aquilo que estava acontecendo com a comunidade de Mateus, nesse texto é representado pela figura de Pedro. E essa atitude de Jesus de resgatar a Pedro e não o rejeitar por causa da sua dúvida, mostra algo fundamental no reino de Deus. Deus não admite no seu reino pessoas que são perfeitas, pessoas que nunca erram, pessoas que nunca duvidam, pessoas que são tão boas que os outros são absolutamente piores do que ela. Não. Deus recebe no seu reino pessoas que têm medo, que duvidam, que enfrentam problemas, que fraquejam, mas Ele está sempre presente e Ele sempre resgata aqueles que são seus. E é isso que nós precisamos aprender nesse texto. Normalmente hoje, quando a gente olha para um texto como esse, a gente pensa a partir do indivíduo, porque a sociedade que a gente vive é individualista. A gente pensa na figura de Pedro como uma pessoa que duvidou, mas não. Em contraste com esse individualismo que é comum na nossa sociedade, a identidade de uma pessoa nesse contexto do texto era definida principalmente por meio do grupo, a família, o clã, a aldeia. A ação de Pedro, portanto, não era apenas um ato de fé pessoal, mas um ato que teria implicações para todo o grupo de discípulos que observava do barco. Ele, o líder, aquele que deveria ser o exemplo, aquele que era considerado pelos outros discípulos como o líder entre eles, fracassou, começou a andar e duvidou, e começou a afundar. E aí a gente olha para isso e pensa, olha, se Pedro, que era o líder, tem uma atitude como essa, você não pode esperar coisa melhor dos outros, não é?
Porque se ele, que era, vamos dizer, o melhor deles, começa a duvidar, imagine como é que seria entre os outros que nem sequer ocupavam a posição dele. Mesmo Pedro sendo o líder entre os discípulos, o que o texto nos mostra é que o poder não está nele, mas em Jesus. A demonstração de poder de Jesus ao andar sobre as águas, e mais, de maneira ainda mais surpreendente, ao estender esse poder a Pedro, quebra completamente a percepção de que todos os bens desejáveis, como riqueza, saúde, honra, existiam em uma quantidade finita. Essa era a compreensão da época. Tudo que você pode alcançar é finito. E aí vem Jesus e diz: não é assim que funciona no reino. No reino, todo o poder está nas mãos de Deus e do seu enviado, que é Jesus. E portanto, Jesus não é visto aqui como alguém que tem ou que detém um poder escasso, mas como uma fonte ilimitada de bênçãos, desafiando a visão de mundo predominante de escassez que era a que era mais comum na época de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: a sociedade diz que as coisas não funcionam, mas no reino de Deus, o poder está nele, não há escassez. E por isso ele chama Pedro, e Pedro vem andando sobre as águas, e aí você diz assim: ué, peraí, mas não é Jesus que tem o poder? Sim, mas ele compartilha esse poder com Pedro, e ele começa a andar sobre as águas. E aí você olha e diz: espera, alguma coisa é diferente nessa situação. Porque o reino de Deus não é como os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, desde que o mundo existe, são concentradores. Você tem 2, 3, 4, 5 pessoas que detêm todo o poder, e os outros todos nada. E os outros todos dependem do poder desse pequeno grupo. No reino não é assim. Deus tem todo o poder, envia o seu filho, ele tem o mesmo poder do Pai, e ele divide o seu poder com alguém que fracassa. E aí você vai dizer: mas espera aí, Deus vai dividir o seu poder com o ser humano que é limitado e pecador? Sim, porque esse é o reino, não é o reino do mundo, é o reino de Deus. E aí então nós aprendemos nesse texto que Jesus, de maneira completamente diferente da compreensão da época, divide parte do seu poder para que Pedro possa andar sobre as águas. Quem lê esse texto se identifica com a coragem de Pedro, aquela coragem inicial ao sair do barco, a disposição de seguir Jesus, mas também se identifica facilmente com o seu medo e a sua dúvida. A gente sempre pensa que dúvida tem a ver com Tomé, mas aqui nós temos Pedro, e Pedro também duvidou, e Pedro também achou que não dava, Pedro também teve medo. O milagre aqui não é apenas sobre Jesus, mas sobre o que Jesus capacita o seu seguidor a fazer. Pedro, o discípulo modelo, que dá um passo ousado em direção a Jesus, torna-se um modelo também de fé, de fracasso e de restauração. Sabe o que isso significa? Isso significa que o texto nos oferece a esperança e um caminho de volta para aqueles que vacilam em sua própria jornada de fé. E sabe quem é que vacila na sua jornada de fé? Todos nós, sem nenhuma exceção. Todos nós. Esse texto vai muito além de uma simples história de milagre para se tornar uma narrativa de identidade da comunidade e também em um desafio ético. A narrativa reflete os valores sociais e reforça a identidade da comunidade de Mateus como um grupo chamado à confiança radical em Jesus. Da mesma maneira de Pedro, a comunidade de Mateus também enfrenta problemas. Da mesma maneira da comunidade de Mateus, as comunidades de fé dos nossos dias também enfrentam problemas, dúvidas e medo. Mas o texto e a história também nos traz um convite à ação e à fé contínua,
mesmo em meio ao caos, como era o caso da comunidade de Mateus, ensinando que o fracasso faz parte do processo de aprendizado do discípulo. Quem acha que o sujeito vai conhecer a Jesus e vai ter uma vida maravilhosa, nunca vai fazer nada de errado e vai ser sempre vitória, não entendeu absolutamente nada do que é o reino de Deus. O reino de Deus é esse processo em que nós vamos aprendendo na base do erro e do acerto, muito mais do fracasso do que do acerto. Esse processo de aprendizado é contínuo. E esse texto nos mostra que a mão de Jesus está sempre estendida para salvar quando somos nós que estamos afundando na água. E finalmente, o poder de Jesus sobre as forças do caos, aqui a água, entendida como algo que era hostil, demonstra a sua autoridade divina, que não é um bem limitado, que ele retém, mas algo que ele pode compartilhar com os seus seguidores para fortalecê-los em sua missão. Era assim com a comunidade de Mateus, é assim com a nossa comunidade nos dias atuais. Nós estamos em processo, nenhum de nós está pronto, nós somos uma obra em andamento, e essa obra em andamento significa muitas vezes vitórias, muitas vezes fracasso, mas mesmo assim, Deus, por meio de Jesus, continua presente e dando sempre a sua mão para nos trazer de volta, para nos resgatar e nos colocar no caminho que Ele deseja. Que seja essa a nossa compreensão da nossa comunidade, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus momentos em que começamos a afundar, termos essa consciência de que Jesus continua com as mãos estendidas para nos tirar de lá e nos colocar de novo no caminho da missão. Que Deus possa nos abençoar. Amém.